Irmãos e irmãs, consideramos pertinente refletirmos um pouco e passarmos algumas informações a respeito da situação atual em que tanto o nosso país quanto outros países do mundo inteiro vêm vivenciando a respeito do coronavírus e da Covid-19. É importante que todos nós tomemos medidas de precaução e todas as informações precisam ser ampliadas, verificadas, melhoradas e, de alguma forma, o que temos até o momento são informações coletadas da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e também algumas filtradas pelo Ministério da Educação e que, de alguma forma, podemos contribuir com essas informações para o esclarecimento da população em geral, principalmente dos nossos irmãos e irmãs. Acreditamos que alguns informes tais como quem é esse vírus, de onde ele veio, como é que ele se transmite, por que ele é tão perigoso, existe tratamento, existe vacina e, principalmente, de que maneira nós podemos prevenir o adoecimento. Então, vamos começar. Os documentos que estão disponíveis na internet e por meio de informativos dizem, e os que chegam até nós, dizem que esse vírus ele já foi descoberto, o coronavírus foi descoberto na década de 60, mas que já ocorreram algumas modificações, mas ele está dentro daquilo que a gente considera, que os biólogos consideram como zoonoses, porque ele está associado ao morcego. Então, hoje o coronavírus, ele é transmitido de pessoa para pessoa, e um dos primeiros casos a serem descritos na literatura foi de um paciente, que era usuário ali do mercado, um mercado aberto, um mercado atacadista, na cidade de Wuhan, na China. Esse paciente, acredite ou não, o nome dele Lei, esse paciente veio apresentar uma pneumonia muito severa, uma síndrome respiratória muito grave, e os médicos, os cientistas e a equipe de saúde, todos eles ficaram muito apreensivos, porque não somente ele, mas muitos outros pacientes começaram a apresentar essa pneumonia muito grave, de difícil tratamento. Logo, as pessoas que viajavam para aquela região e que voltavam para os seus países começaram a transmitir esse vírus. Logo, o CDC o classificou como Covid-19, o D é de disíase, ali 19, porque ele foi estudado e concebido enquanto teoria científica no finalzinho do ano de 2019. De lá para cá, nós entendemos que muito pouco se sabe desse vírus, dessa doença, mas muitas informações também já foram passadas. Como é que ocorre a transmissão? A transmissão ocorre basicamente de duas maneiras. A primeira delas é de pessoa para pessoa, por meio de gotículas, que nós chamamos de aerosóis, por meio da tosse, por meio do espirro, por meio do contato direto. E também pode ser transmitido por meio de objetos em que a pessoa tocou ou tossiu, ou espirrou em cima e outra pessoa toca, e essa mesma pessoa, ao tocar nesse objeto contaminado, ela transmite para si mesma por meio do toque em mucosas, tais como os olhos, o nariz e a boca. Pois bem, então a melhor maneira de prevenir é evitar todas essas situações que nós vamos detalhar daqui a pouco. A questão é, por que esse vírus é tão perigoso? Porque ele atinge principalmente os pulmões, os alvéolos. Nós temos no nosso pulmão a produção de uma enzima, que chama enzima conversora de angiotensina, que é a ECA. E há estudos publicados na Lancet que dizem que essa enzima ela está associada à penetração desse vírus nos pneumócitos, que são as células pulmonares. Quando ali chega esse vírus, ele tem
uma facilidade muito grande de multiplicação e toma muito rapidamente essas células pulmonares. Daí o fato do indivíduo apresentar tão rapidamente uma dificuldade respiratória. A dificuldade respiratória, a tosse seca, ou seja, aquela dispneia intensa, é uma característica que a diferencia a COVID-19 de uma gripe simples. A maioria de nós aqui já manifestou sintomas de uma gripe simples, como, por exemplo, a febre, a cefaleia ou dor de cabeça, uma irritação na garganta, uma mucosa nasal, nos olhos, mal-estar. Mas, para além desses sintomas, a COVID-19 vem acrescida de uma tosse muito complicada, muito complexa, em que o paciente a descreve como se ele estivesse respirando dentro de uma piscina. E o que torna, então, essa doença mais perigosa do que as demais é porque, se essa infecção pulmonar atinge pessoas que tenham doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, ou hipertensão arterial sistêmica, diabetes, ou alguma comorbidade, outros problemas de saúde associados, o organismo terá maior dificuldade de se recuperar. Também pode atingir crianças com idade abaixo de 5 anos, porque não estão ainda com o seu cartão de vacinação completo. Ou qualquer outra pessoa em situação de fragilidade, ou seja, com imunodeficiência. O que nós precisamos entender, então? Que é uma pandemia, ou seja, já atingiu diversos países, diversos continentes. É uma doença grave, severa. É um vírus que se transmite muito facilmente e rapidamente em função dos hábitos e da etiqueta social inadequada da população. Em função do desequilíbrio, da economia, da dificuldade de se produzir vacinas rapidamente, ou de tratamento, ou de número de leitos. Então, esse vírus chega num momento em que, tanto social quanto política e economicamente e culturalmente, nós estamos todos fragilizados. Pois bem, a boa notícia é que é possível preveni-lo. Muito bem. Quais seriam as formas de prevenção? As formas básicas estariam associadas, sim, aos nossos hábitos. Então, se ele é transmitido de pessoa para pessoa, por meio da tosse e do espirro, nada mais coerente do que utilizar um lenço para cobrir a boca e o nariz ao tossir. Não havendo um lenço ali imediatamente, porque nós já perdemos um pouco aquele hábito do século XIX, de cada um ter sempre um lenço à mão, o ideal é um lenço descartável. Não tendo o lenço, então, utilizar o braço para o espirro ou para a tosse. Muitas pessoas já têm esse hábito. Evitar levar as mãos ao olho, nariz, boca, enfim, evitar levar a mão ao rosto, evitar passar várias vezes a mão no cabelo, porque é ali que eu estou me contaminando. Se você se sente inseguro, se está com a imunidade baixa ou está com sintomas de gripe, o ideal mesmo é que você utilize uma máscara, mas, por favor, utilize essa máscara corretamente, sem tirar e pôr ou sem ficar tocando a máscara. E tenha os outros cuidados. Se essa transmissão ocorre, então, por meio das mãos, por meio do cumprimento, do toque em objetos contaminados, a melhor maneira mesmo, então, é você higienizar essas mãos com água e sabão várias vezes ao dia, tomando cuidado de esfregar as palmas, os dorsos, os polegares, as unhas, os punhos, enxaguar essas mãos e só fechar a torneira com um papel toalha. Porque se você terminou de lavar as mãos e com essas mãos limpas, você fecha a torneira suja, você acabou de perder todo o serviço que você acabou de fazer. Então, lave as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Mais que isso, é importante que você mantenha também a higiene de sua casa. Existem pessoas que têm um hábito que eu admiro muito, que é quando chegam em casa, elas deixam o sapato ou do lado de fora, ou elas deixam o sapato em algum armário, em algum local que fica perto da porta. Isso impede que você traga toda a sujeira para dentro da sua casa.
Então, deixe o sapato por ali. Chegou em casa, vá direto para o chuveiro, tome um banho, ou faça como os antigos judeus faziam. Não sei se ainda fazem. Eles chegavam em casa, a primeira coisa que fazem é lavar as mãos até os cotovelos, né? Lave também seu rosto e assoe várias vezes o seu nariz, porque é na mucosa nasal em que esses micro-organismos, né, preferem se alojar. Muito bem, feito isso, tome o cuidado de limpar o seu celular, deixe suas chaves, né, sua carteira, que é são locais onde você mais toca. Bom, feito isso, tome o cuidado também de se hidratar. Um corpo hidratado, nutrido adequadamente, com boas horas de sono, é um corpo muito mais forte, muito mais resistente a infecções e doenças. Mas ao beber a água, tome o cuidado de não encostar na sua boca a garrafa. E se você disser, mas é a minha garrafa, é a minha boca, ok, mas você vai fazer um cruzamento de micro-organismos da sua boca, os da garrafa e os do meio ambiente, porque pessoas podem conversar ali próximo à sua garrafa. Então, adquira mesmo aquele ato atlético de beber a água sem encostar a garrafa na boca. Você vai se molhar umas 2 ou 3 vezes, mas logo, logo você vai conseguir fazer isso com heroísmo. E vai ter uma quantidade menor de problemas na região oral e faríngea. Muito bem. Tomadas essas precauções, né, inclusive usando a máscara sempre que possível, o álcool gel é importante também, mas ele não pode ser usado, não deve ser usado o tempo todo, né? Ele existe para que você o utilize em locais onde não haja água e sabão. Tomadas essas precauções e ainda assim você tiver sintomas de gripe, procure uma unidade de saúde. Existem alguns telefones por aí de fácil acesso que estão bem divulgados aí nas mídias sociais. Tire algumas dúvidas por esses números. Ao buscar uma unidade de saúde, nós recomendamos que você vá de máscaras. Agora, se você tem esses sintomas de gripe e ainda uma intensa dificuldade respiratória, com uma tosse seca, né, uma intensa mesmo, procure uma unidade de emergência. De alguma maneira, há vacinas. Ainda não, alguns países têm anunciado que já desenvolveram vacinas, outros, né, ainda não disponibilizaram. No nosso país, nós ainda não temos, esperamos tê-las em breve. Mas, enquanto isso, o tratamento é complexo, é difícil. Alguns estudos não conclusos ainda estão contraindicando o uso de ibuprofeno, e uso também de qualquer medicamento inibidor de ECA, como, por exemplo, o captopril. Na dúvida, converse com o profissional de saúde de sua confiança para verificar essas medicações. Como que nós, então, podemos nos proteger, já que conseguimos essa proteção física, como é que nós podemos nos proteger espiritualmente? Estamos no momento em que é necessário, sim, estamos passando por um deserto, então nós precisamos de jejum, oração e muita organização. Nesse sentido, nesse momento em que não podemos cumprimentar as pessoas, mas nós podemos, sim, orar por elas e nós podemos emitir um olhar de generosidade, de simplicidade e evitar qualquer tipo de preconceito. É muito importante, nesse momento, as orientações de Jesus, vigiar e orar. Então, o vigiar e orar nesse momento é muito importante. Evitar qualquer maledicência, manter uma atmosfera de equilíbrio, de serenidade, levar para as outras pessoas, por meio das nossas palavras, das nossas ações, evitando aglomerações, é claro, levar para as pessoas que precisam, para as pessoas que estão com medo, que estão em pânico ou que estão adoecidas, levar um pouco de conforto, um pouco de instrução, mas também levar um pensamento de que tudo passa, um pensamento de que todas as dificuldades, todas as lutas, os desafios, as doenças, os agravos, as ameaças,
Todas essas situações existem para a nossa evolução, todas elas existem para que a gente possa aprender a amar mais, para que a gente possa desenvolver a inteligência, desenvolver, sim, estudos e mecanismos científicos, mas também para que a gente possa aprender que nós dependemos uns dos outros e que nós podemos, sim, mesmo não tocando, nós podemos, sim, falar um bom dia com um olhar generoso, com palavras positivas, otimistas e capazes, sim, de renovar todas as células. Que todos nós saibamos passar por esse momento com heroísmo, com dignidade, sem esmorecer. Que cada um possa levantar a sua bandeira de fé, de caridade, de amor, de coragem, de luta, que possamos orar por todos os profissionais que estão atuando à frente, que estão na linha de frente, os enfermeiros, principalmente, os primeiros a terem contato com os pacientes, os médicos que estão tratando e cuidando dessas pessoas também, todos os profissionais de saúde, os farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, os biomédicos, assistentes sociais, todos possam receber de nós as nossas orações, as nossas vibrações, e que Jesus possa nos amparar em todos esses momentos e que possamos sair desse instante com a bandeira da fé e com o fortalecimento espiritual que todos nós temos que passar, que todos nós temos que alcançar. Que Jesus nos abençoe e que a Mãe Santíssima esteja conosco. Muita paz.